precisamos desapropriar do que achamos saber, respeitando cada religião ou filosofia, para que a forma estabelecida por sua mente de formatar o conhecimento não diminua sua expansão na captação da sabedoria desta consciência espiritual que chamamos de Fátima. Todo instante faça o bem. É chuva caindo. A Rádio Chico Xavier acabou de apresentar Espiritismo e Você. A Rádio Chico Xavier apresenta o programa Espiritismo e Você. É criança brincar, ouvir mil canções de uma concha de mar. Meus queridos amigos, uma boa noite àqueles que estão no outro lado do planeta. Estamos iniciando o programa Espiritismo e Você, mais uma vez aqui juntos para tratarmos de um tema muito interessante. Hoje recebemos a visita de Thales de Tarsos, que é um companheiro lá do Instituição Espírita Caminho da Luz, e hoje ele vem falar sobre a importância do Evangelho no lar. Esse tema tão importante e oportuno, né, e que vocês vão ver no decorrer do programa a importância deste trabalho que deve ser, né, implantado, instaurado em todas as casas, em todos os lares. Mas, detalhadamente, ele vai trazer o tema e vai fazer com que todos nós possamos ter uma consciência maior do que seja a implantação do Evangelho no lar e a sua importância para todos nós. No dia 12 de maio nós estaremos lá no Centro de Convenções de Valdo Pereira Franco, que fica na rua João Pequeno 181, né, lá no bairro do Catolé, onde Fernando Ben, o médium das psicografias das cartas de Fátima, estará aqui em Campina Grande e desta feita estará realizando o trabalho de psicografias, né? O evento vai ser gratuito, mas sugerimos que aqueles que queiram participar do evento possam levar 1 quilo de alimento não perecível, pois será distribuído a famílias carentes que aquela instituição vem assistindo ao longo dos anos, ao longo dos meses. São famílias extremamente à beira da sociedade. Vocês não imaginam o quanto de carência tem essas famílias, e seria até uma oportunidade daqueles que quiserem participar da distribuição desses alimentos. Eles vão dispor do tempo e tudo mais para que até que possamos conhecer a outra realidade da nossa sociedade. Então, a Rádio Web Chico Xavier estará também presente, o pessoal da TV7 também estará lá presente, o pessoal do SEMEARTE também vai fazer as suas participações durante, eu creio, durante o período da psicografia, que sempre é um período longo de psicografia, né? Geralmente é 2 horas de trabalho. Então nesse íntere vai ter a participação do SEMEARTE, de outro grupo também que estará presente, e também falas de alguns expositores
como sempre, os eventos de Fernando Bem vêm ocorrendo aqui nas cidades do nosso Brasil. Nós vamos agora, antes de passar a palavra ao nosso convidado, Thales de Tarso, vamos ouvir uma mensagem do nosso querido Chico Xavier. Lembrando Chico Xavier. Espíritos eternos, estamos hoje no ponto exato da evolução, para o qual nos preparamos com os recursos mais adequados à solução de nossos problemas e tarefas, segundo os compromissos que abraçamos, seja no campo do progresso necessário ou na espera da aprovação retificadora. Achamos-nos com os melhores familiares e com os melhores companheiros que a lei do merecimento nos atribui. À vista disso, permaneçamos convencidos de que a base de nossa tranquilidade reside na integridade da consciência. Compreendamos que todas as afeições, problemas em nossa trilha de agora constituem débitos de existências passadas que nos compete ressarcir, e que todas as facilidades que já nos enriquecem a estrada são instrumentos que o Senhor nos empresta a fim de utilizarmos a vontade própria na edificação de mais ampla felicidade por vindoura, e entendamos que a vida nos devolve sempre aquilo que lhe damos. Na posse de semelhantes instruções, valorizemos o tempo para que o tempo nos valorize e permaneçamos em equilíbrio sem afetar aquilo que não somos em matéria de elevação, enquanto reconhecendo a necessidade de aperfeiçoar-nos constantemente. Se erramos, estejamos decididos à corrigenda, agindo com sinceridade e trabalhando fielmente para isso. Você e nós estejamos certos, diante da providência divina, que possuímos infinitas possibilidades de reajuste, aprimoramento, ação e ascensão, e que depende tão somente de nós mesmos melhorar ou agravar, iluminar ou obscurecer as nossas situações e caminhos. Você está ouvindo o programa Espiritismo e Você. Ouça nossa rádio em seu celular ou tablet. Basta instalar o aplicativo Rádio Chico Xavier, que está disponível no Google Play. Meus queridos ouvintes do programa Espiritismo Você, vamos agora justamente passar para a segunda parte das atividades de hoje com o nosso querido irmão Thales de Tarso, que vem falar sobre a questão da importância do Evangelho no lar. Nós agradecemos pela aceitação, do convite de estar aqui junto conosco. Isso é uma honra, é muito importante, para todos nós. E a partir de agora os microfones são seus. Obrigado a você, Ivan. Obrigado a todos que fazem a Web Rádio Chico Xavier, ao programa Espiritismo e Você, a todos que estão nos assistindo, todos que estão nos escutando. Nosso boa tarde, e agradecido por esse convite. Eu sempre reflito muito sobre quando nós vamos falar sobre a doutrina espírita, quando nós vamos divulgar a doutrina espírita, assim como Kardec nos lembrava, que o maior benefício que nós podemos fazer por essa doutrina é a sua divulgação, mas que a gente saiba divulgar essa doutrina.
através das nossas palavras, através das nossas escritas, mas principalmente que a gente divulgue a nossa doutrina através das nossas atitudes, dos nossos atos, constantemente, dia a dia, não só dentro das casas espíritas, mas principalmente quando estamos em meio a uma sociedade ainda um pouco inconsciente no sentido espiritual, uma sociedade ainda que valorizamos muito o aspecto material, que valorizamos muito ainda o nosso ter, em virtude do nosso ser. E eu fico muito feliz em estar sendo convidado para que a gente fale um pouco dessa doutrina consoladora, essa doutrina que nos abriu tantas portas, que nos deu tanto entendimento diante de várias situações que a gente até então não compreendia. Temos muito ainda a compreender, mas algo a gente já está começando a ter pelo menos um discernimento, né? E hoje, para a gente tratar de um tema bastante relevante, que é a importância do Evangelho no lar. Quando falamos muito nas casas espíritas, ao procurar ajuda por alguma situação em que nós estamos passando, geralmente nos atendimentos fraternos ou até propriamente nas palestras, nós escutamos as pessoas nos orientando a fazer o culto do Evangelho no lar. E muitas vezes nós não explicamos o porquê de fazer esse Evangelho no lar, como fazer esse Evangelho no lar. Nós simplesmente citamos, mas nós não levamos o operacional, o como isso se dá. E diante de um momento tão turbulento na nossa existência, né, quando se fala hoje em mundo de regeneração, em transição planetária, onde a gente encontra hoje as dificuldades, os tempos são chegados, onde a gente encontra hoje tudo muito rápido. Hoje temos a doença do século, tivemos a doença do século no final dos anos 90, que era a depressão, e trazemos hoje a ansiedade aliada a essa depressão, né, que também traz esses distúrbios de ordem psicológica, de ordem emocional. Então hoje tudo é para ontem, a gente não tem mais paciência, os aplicativos de redes sociais nos trazem também essa necessidade emergencial, que as coisas aconteçam rápido. A gente manda às vezes uma mensagem para alguém, se a pessoa passa 5 minutos sem responder, a gente já começa a ficar suando as mãos, dizendo o que é que está acontecendo, que não me responde. Então a gente tem esse imediatismo. Antigamente a gente, para se comunicar com a pessoa, mandava uma carta, né? Daqui que a pessoa recebesse a carta e que respondesse essa carta. Então as redes sociais vieram com o seu avanço necessário, né? Trazendo uma tecnologia que nos auxilia e muito. Hoje mesmo a gente está aqui graças a uma rede social, né? Na rádio, aqui fazendo esse programa. Entretanto, ela também tem o seu outro lado, né? E essa da ansiedade é uma das situações. Então, hoje nós temos o que a doutrina espírita nos fala sobre os laços familiares, sobre onde nós nascemos, por que nascemos naquele lar, com aquelas pessoas. Então, quando Jesus fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo, falando do honrai o vosso pai, honrai vossa mãe, e a gente sabe que a sociedade hoje encontra-se muitas vezes doentia no sentido moral e no sentido emocional, uma vez que a base estrutural se dá dentro do lar, dentro da família. E por vezes nós não encontramos a família dar esse sustentáculo necessário para que esses espíritos que estão naquele lar possam enfrentar de forma consciente, de forma realista, a sua prova, a sua missão. Todos nós viemos com a nossa missão, com a nossa programação espiritual. E o lar, ele é a base que nos auxilia para o enfrentamento dessa nossa missão, que certamente virá com algumas provas, em alguns casos ainda com algumas expiações, necessário a depuração do nosso espírito. E a necessidade de muitas vezes a gente não compreender aquele lar e aquelas pessoas com quem nós convivemos. Muitos desentendimentos acontecem dentro da própria família, porque por vezes também somos
somos espíritos que nos conhecemos em outras existências e estamos nos reencontrando nessa existência. Algumas vezes, pela afinidade que nós temos dentro do grupo familiar, certamente somos espíritos que viemos já ao longo dessas encarnações nos auxiliando e tendo um melhoramento, e hoje conseguindo ter essa afinidade. Mas lembramos, para que a gente consiga ter essa afinidade hoje que nós temos dentro do lar com algum ente querido, foi necessário que a gente aparasse algumas arestas em outras existências para que hoje a gente pudesse respirar esse sentimento de felicidade, de alegria. Mas outros, nós temos às vezes divergências dentro do lar. Não é difícil nós encontrarmos às vezes um casal que não consegue se respeitar, que não consegue manter um diálogo. Hoje nós temos aí nos noticiários o tanto de casos de violência doméstica em que os cônjuges acabam faltando o respeito e acabam indo para as vias de fato, para a agressividade. Nós também temos as questões entre pais e filhos. Porventura nós vemos também alguns filhos atentando contra a vida dos pais, ou às vezes ao inverso. Alguns pais ainda tratando de violência sexual ou de violência psicológica, de violência verbal ou física contra seus filhos. Ou seja, aquele lar que é necessário para que a gente possa nele se estruturar, nós acabamos tendo uma desestruturação. E isso é importante ressaltar o que ocorre por essa desestruturação. Falamos inicialmente que pode ser vindouro de outras existências, que a gente, que porventura somos espíritos que precisamos ainda conseguir vamos dizer, nos conciliar, e porventura fomos inimigos ou temos alguma divergência que ainda precisa do perdão, que ainda a gente precisa de um tempo para lidar com a paciência com o outro. Mas também, como a gente vê lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec nos lembra das causas atuais das aflições, no capítulo 5, quando ele fala dos bem-aventurados os aflitos, ele nos lembra que a maioria das situações em que nós passamos por dificuldade é oriundo dessa existência. Só quando a gente olha e procura nessa existência alguma razão para aquilo que nós estamos passando, é que nós vamos procurar em outras encarnações. Então é a importância que a gente tem de estruturar o lar e os familiares que ali convivem. Não é à toa que nós viemos filho de quem nós viemos, de que nós somos pais de quem somos pais, de que nós somos casados com quem somos casados. Há nisso sim uma lógica divina, há nisso sim uma lógica espiritual. Então, dentro dessa perspectiva, o que nós precisamos ter é que os entes familiares comecem novamente a se reestruturar, apertando os laços afetivos. Conversava com um palestrante e psicólogo também, e ele dizia que quando os pais iam procurar a ajuda dele no consultório de psicologia, porque os filhos atravessavam alguma depressão, algum distúrbio psicológico, e eles desesperados procuravam ele como profissional para saber o que ele podia fazer, o que os pais poderiam fazer para auxiliar o filho. O que ele notava inicialmente é que os pais nem conheciam os filhos. E fica muito difícil a gente auxiliar quem a gente não conhece, né? Por isso que a doutrina espírita nos chama tanto para que a gente se conheça, porque a gente também só vai poder nos ajudar, se a gente se conhecer. E também o próximo da mesma forma. Se a gente não conhece ele, como nós vamos auxiliar? Ele dizia que quando chamava os pais para o consultório dele de psicologia, ele perguntava à mãe o que é que o filho gostava de fazer, a mãe dizia uma coisa, o pai dizia outra e o filho dizia outra, né? Então ficava evidente ali de que não tinha um conhecimento básico e não tinha uma relação entre pai, mãe e filho. Então hoje é o que muitas vezes ocorre dentro das nossas casas. Nós colocamos a culpa no
no trabalho, que nos ocupa muito tempo. Nós colocamos a culpa, às vezes, dentro da própria doutrina, do trabalho na doutrina, que eu preciso muito estar lá no centro, eu preciso muito estar trabalhando, ser voluntário. E a gente deixa e esquece aquilo que é primordial para cada um de nós, que é a base familiar. Kardec pergunta no Livro dos Espíritos o que seria o afrouxamento desses laços de família, e os Espíritos respondem que seria a recrudescência do egoísmo. Vivemos e nascemos para viver em sociedade. Está lá também no Livro dos Espíritos, quando Kardec nos lembra da lei de sociedade. Precisamos do outro, precisamos aprender com a diferença. E a família nos traz essa diferença para o nosso aprendizado. Se todos nós fôssemos iguais um ao outro em pensamento, em atitudes e até em estágios evolutivos, nós não iríamos aprender nada, né? Então é necessária essa diferença. Cito muito a música de Rita Lee, quando ela fala que o pai dela disse que ela era a ovelha negra da família. E algumas pessoas sentem-se assim dentro da família, né? Ah, mas eu penso muito diferente, eu não pertenço a esse grupo familiar, eu nasci aqui por um acaso. Não, a gente sabe que o acaso não existe. Nasceu lá porque precisava nascer, para que de uma maneira contribua para o pensamento e para o modo de agir daquela família, e que também aquele espírito que se sente diferente aprenda também com aquelas pessoas. Nós não podemos viver só de acordo com a nossa conveniência, precisamos já dos diferentes. E a família nos dá esses aspectos. Às vezes nós temos um irmão que é mais ligado às coisas materiais, às coisas mundanas, que é muito mais ligado aos prazeres efêmeros, enquanto outro irmão que tem a mesma criação, mas já é mais ligado às questões espirituais, já tem um pouco mais de paciência nas suas esperas, já tem um pouco mais de fé, de esperança, enfim. E isso não se dá apenas pela criação, isso é oriundo do próprio espírito, do que ele sente. Então a gente precisa fazer o que nós costumamos fazer lá fora, dentro do nosso trabalho, auxiliar muitas vezes as pessoas que necessitam de nós. Não é difícil também a gente estar no nosso local de trabalho e um colega do nosso serviço chegar e dizer: rapaz, eu estou passando por uma dificuldade, e a gente perguntar o que é está acontecendo, a gente auxiliar nesse caminho. E muitas vezes a gente encontra as pessoas dentro da casa espírita, as pessoas chegam passando por dificuldades, a gente também procura dar o nosso auxílio, estender a nossa mão, dar o nosso abraço, dar uma palavra reconfortante. Mas a gente precisa fazer isso dentro da nossa casa. A gente precisa transformar realmente a nossa casa num lar, porque é a diferença que nós temos de que a casa é a estrutura física que ali está, e o lar é aquela energia vibracional em que todos os componentes que habitam aquela casa estão em sintonia. É essa a busca que nós precisamos ter. Ser o bom samaritano que procuramos ser dentro da nossa casa. Auxiliar os nossos filhos no momento em que ele pergunta algo a cada um de nós e que nós não tenhamos a resposta pronta de dizer que não temos tempo. Sentar com eles, perguntar como é que vai na escola, procurar saber quem são os amigos, procurar saber o que ele pensa sobre a vida. Às vezes, quando já chega numa certa idade em que as dúvidas começam a pairar, né, e perguntar o que é aquilo, não ignorar, né, tentar falar numa linguagem em que possa alcançá-lo, mas que também possa lhe dar instruções, lhe dar entendimento. Quando o filho às vezes está ali trancado no quarto e a gente reclama tanto, esse menino fica trancado no quarto o tempo todo, não conversa com a gente, pode ser um grito de socorro que ele esteja querendo dar e que os pais porventura não possam ter olhado. Muitas vezes o cônjuge que antes de ir para casa, vindo do trabalho, passa às vezes num bar para beber, e isso já começa a ser algo que vire rotina na vida dele, também pode ser um pedido de socorro. E porque as famílias precisam de ajustes. Somos espíritos dentro da mesma casa, mas com diversos níveis espirituais. Então, um pouco mais adiantado, outro menos adiantado. Então, a necessidade de a gente começar a entender o outro, respeitando, tendo paciência, fazendo do diálogo a nossa ponte, para que a gente possa compreender o coração do outro e o que ele tem a nos dar, né? Então isso é de extrema importância. E como
a gente pode utilizar isso, né? Como a gente pode levar isso? Às vezes se reunir dentro de casa hoje está difícil, né? A gente não consegue fazer uma refeição junta, né? Um café da manhã, um almoço, um jantar. Às vezes tem 2, às vezes um falta, às vezes tem só um, os outros não podem. E eu lembro muito de quando o professor e filósofo da USP, Mário Sérgio Cortella, ele falava sobre a importância da união da família, né? Quando a gente, eu acho que você se lembra, Ivan, quando a gente, aqui em Campina Grande, que a gente tem 30 dias de São João, né, que é comemorada essa festa junina, que é a questão da pamonha, né? Eu gosto muito de citar isso, que ele trazia que quando a gente antigamente ia comer pamonha, a gente não passava como tem hoje em dia tantos locais que vendem pamonha. A gente vai lá, compra, leva para casa e come. Ele citava que, na verdade, o gostoso da pamonha era fazer a pamonha. Exatamente. Né? A gente se reunia, e eu lembro na casa da minha avó, aqui na cidade perto de Esperança, aqui na Paraíba, a gente ia lá e começava de manhã. Primeiro começava já a ir comprar o milho, né? A gente ia comprar o milho, ia brigar lá com o rapaz que vendia o milho porque estava caro, porque a mão de milho dele estava caro. E aí depois a gente escolhia, levava para casa, e vinha a família toda, a gente descascava o milho, limpava, depois ralava o milho, ia misturando lá os ingredientes, e era o dia todo naquela diversão, né? A gente tudo sorrindo, brincando, sujava tudo. Depois era a discussão quem ia lavar aquela sujeira, brigar quem ia ficar com o resto da panela, depois brigar quem ia ficar com a colher que mexeu ali. E ao final a gente ia comer ali por uma questão apenas de consequência, mas o gosto realmente ele era ótimo da pamonha porque ela foi feita com muito amor, ela foi feita pela família, ela foi feita dentro daquela produção daquela pamonha. A gente pode perguntar ao outro como é que ele estava, o outro pode se abrir um pouco, falar um pouco das suas dores, dizer que é muito feliz porque está ali dentro daquele grupo familiar, às vezes mostrar sua insatisfação, e através dessa conversa a gente pode começar a conviver bem com o outro. Se a gente não conversa, como é que a gente vai viver bem com o outro? Como é que a gente vai viver nessa lei de sociedade? Exatamente. Né? E dentro desse grupo que se chama família. Então, a necessidade de a gente trazer para dentro da nossa casa, e aí começa a transformação, de a gente trazer para a nossa casa a figura do Mestre Jesus, que é aquele que também, dentro da doutrina espírita, é o nosso modelo e o nosso guia. Jesus, ele rompeu as barreiras, nos trazendo a lei do amor, mostrando que se nós não tivéssemos o perdão, a gente não conseguiria conviver com o outro. Então, ensinando o perdão, ensinando que a gente tem esperança, quando falou das bem-aventuranças. E Jesus nos ensinou a honrar, como eu falei inicialmente, o nosso pai e nossa mãe. Jesus nos falou que nós temos as parentelas corporais, mas também nós temos a parentela espiritual, quando ele, na passagem, quando ele mostra que ele chega em casa e aí uma multidão o acompanha, e quando muitas pessoas estão sentadas na sala da casa, e aí alguém vem chamar o mestre e diz: Senhor, teus irmãos e tua mãe estão te chamando aí fora. E ele indaga: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Não que Jesus estivesse ali negando os seus irmãos nem a sua mãe, mas Jesus estava mostrando que todo aquele que falasse de Deus era seu irmão e era sua mãe. Então, mostrando que nós também nos ligamos pelos aspectos espirituais. Aquele amigo que nós consideramos mais irmão do que o nosso irmão carnal ou consanguíneo, certamente faz parte dessa nossa família espiritual, que vem agora como um amigo, porque já vindo de fora, já consegue nos auxiliar melhor, porque às vezes nós não compreendemos quando ele está dentro do nosso núcleo familiar, por essas divergências. Então é aquele que vem de fora, que nos dá um direcionamento, uma palavra de conforto: perdoa teu pai, perdoa tua mãe, né? Então, aos poucos a gente vai ter que trazer essa figura de Jesus para dentro da nossa casa. Vamos aproveitar essa oportunidade para falar mais essa questão de Jesus no lar, no próximo intervalo, para que o pessoal possa dar uma reflexão, refletir, né, sobre o que você falou, né, até agora, essas questões das relações, né, com a família.
que hoje está faltando muito. Aí vem a questão do celular. Quando se reúne 2 ou 3, às vezes pega logo no celular e fica cada um para o seu lado. Então vamos ouvir uma música do nosso parceiro da rádio, que é lá do Rio de Janeiro, Roberto Renor, que é uma canção muito interessante, canção de Ismalha, letra essa que ele tirou de algumas obras, de uma das obras de André Luiz, que fez a sua musicalidade muito interessante em relação a esse texto. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Sublime
coisas vindas na progressão de todas as coisas, na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor. Glorificado sejas para sempre, Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo Radiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Estamos ao programa Espiritismo Você, depois dessa música belíssima de Roberto Renó, que é lá do Rio de Janeiro, entrou em contato conosco para que possamos fazer essa parceria juntos, apresentar a musicalidade que ele desenvolve lá na cidade do Rio de Janeiro. Então vamos voltar com o tema, que é muito importante. Thales estava falando sobre a questão da volta de Jesus, né, ao lar, e vamos passar novamente a palavra para ele continuar o tema da tarde de hoje. Pois é, Ivan. Então, como a gente estava falando, né, demos uma explanação aqui sobre a questão dos laços afetivos, dos laços de família, né? A gente conversava aqui no intervalo e Ivan me lembrava muito bem quando a gente se reúne quando a gente consegue se reunir, né, em casa às vezes para fazer uma refeição, aí tá um no celular, tá outro assistindo outra coisa, tá outro dizendo que não tem tempo de conversar, de sentar-se a uma mesa para conversar. Então, a necessidade de a gente trazer essa figura de Jesus. E como a gente traz essa figura de Jesus? Não é simplesmente que a gente traga a figura de Jesus, às vezes numa foto, né, num quadro, às vezes num objeto que represente Jesus. Não, a gente precisa trazer a mensagem de Jesus dentro da nossa casa, primeiro falando essa mensagem e principalmente fazendo ou tentando, ao menos tentando fazer aquilo que Jesus nos apontou e nos ensinou. Eu lembro que Rossandro Clige, ele diz uma frase muito interessante, que o exemplo não é a melhor maneira de a gente ensinar, mas é a única maneira, né? Nós não podemos ensinar se não for através do exemplo. Eu lembro que a gente coordena um grupo lá na Fraternidade Espírita Caminho da Luz, do Livro dos Espíritos, e certa vez eu fiz um desafio lá, inclusive a mim mesmo, né, e aos nossos amigos que estudam lá. Eu disse, vamos tentar por um dia ser Jesus. Aí todo mundo olhou para mim com aquele olhar de espanto, né? Disse, como é que a gente vai ser Jesus? Eu disse, não, mas a gente nem vai agir como Jesus. Vamos reagir como Jesus, né? Que eu acho que ainda é mais difícil, porque agir como Jesus, a gente pode até sair daqui e dizer, ó, a primeira pessoa que eu encontrar, eu vou perguntar se está bem, eu vou dar um abraço. Mas às vezes a gente pode ser intimidado por essa pessoa e a reação nossa pode ser, eu estou tentando fazer o bem e você não quer. Mas Jesus não fazia isso, Jesus insistia, Jesus sabia o adiantamento moral de cada um, né? Mas quando eu faço isso numa espécie de desafio, é também numa espécie de descontração, mas que a gente leve, na verdade, um pouco desse aspecto, que a gente seja um pouco como Jesus nos falou. Então, como a gente pode ser como Jesus nos auxiliou? Por isso a importância de fazer o culto no Evangelho no lar. Porque, por vezes, eu tenho uma frase se eu não me engano, agora me falha a memória, se eu não me engano é de Calvino, que ele dizia, não, perdão, é de Lutero, que ele dizia, por que precisamos ler o Evangelho todo dia?
porque nós esquecemos do Evangelho todo dia. Então é necessidade, a gente às vezes chega nas casas espíritas e diz, de novo essas palestras, de novo esses pedidos, que a gente precisa orar, que a gente precisa não pensar mal do outro. Mas se todo dia a gente faz isso, a gente acaba pensando mal do outro, a gente acaba não orando, a gente acaba não fazendo bem. Então a necessidade é a gente estar relembrando isso todo dia, né? E o próprio questionamento já está dizendo que precisa realmente. Precisa. E aí, quando a gente traz o Evangelho para dentro de casa, a gente pode trazer através do Evangelho no lar, né? E aí eu lembro do livro Mestres de Amor, que foi o primeiro livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, através do espírito de Joana de Ângeles, que em um determinado capítulo ela nos fala sobre a importância de fazer o Evangelho no lar. Inclusive nos ensina, até passo a passo, a maneira que devemos fazer esse Evangelho no lar. E muitos de nós acabamos dizendo que, mas eu não consigo fazer o Evangelho lá, e muitos, Ivan, espíritas, muitos presidentes de centro espírita, frequentadores, né, acabam dizendo que não tem tempo de fazer o Evangelho no lar. Quando, na verdade, eu também recordo novamente e cito novamente o professor Cortella, quando ele diz que nós não temos falta de tempo, nós temos falta de prioridade. Aquilo que nós temos prioridade, nós fazemos. O que nós não temos, nós acabamos não fazendo. Então, a necessidade de Joana nos lembra no livro lá que precisamos escolher um dia da semana. Um dia da semana para que a gente possa fazer o Evangelho no lar. Então, a gente diz às vezes, mas um dia na semana eu não consigo esse dia porque eu saio, porque eu não tenho um dia certo de ficar em casa. E eu sempre lembro que essas pessoas, às vezes, eu me incluo nelas, a gente chega e diz assim, mas ontem eu assisti a novela, né? Ontem você estava em casa? Porque na hora da novela eu estou em casa. O jogo da quarta-feira depois da novela? Eu estou em casa. Eu estou em casa, porque é hora do jogo, é sagrado, né? Então a gente tem algumas situações em que a gente se disciplina para assistir, né? E em outras ocasiões não. Então a questão do culto do Evangelho no lar, Joana nos pede um dia, dos 7 dias na semana, que a gente classifique, a gente eleja um desses dias da semana para que a gente faça o culto. Num horário também pré-determinado, estabelecido. Aí muitas pessoas dizem, para quê? Não pode ser qualquer momento. A leitura do Evangelho ela deve ser feita em qualquer momento, né? A gente precisa estar com o Evangelho, lembrando dele, lendo. Mas fazer o culto no Evangelho no lar, nós também trazemos o pessoal e a nossa equipe espiritual para que faça o culto no Evangelho naquela casa. Então a equipe espiritual também precisa estar em sintonia, precisa também do horário e do dia certo, para que aquela falange de espíritos compareçam, tanto para auxiliar, tanto também para serem ajudados no Evangelho no lar. Então escolhe um dia da semana, num horário pré-estabelecido. Thales, mas às vezes eu escolhi esse dia, mas apareceu uma visita lá em casa. Convida a visita para fazer o culto do Evangelho no lar. Se a visita não quiser fazer, pede para ela esperar um pouco no local da casa, até terminarem de fazer o Evangelho. Pergunta se ela não quer ao menos escutar o Evangelho. E se não, deixa ela no local aguardando, porque Joana também nos lembra que o Evangelho não é para que a gente fique 1 hora, 2 horas discutindo. Na verdade, ela delimita também até um período de no mínimo 15 minutos, no máximo 30 minutos. Então, nesse período, dá para que a gente faça o Evangelho. Então, ao se reunir na hora desse Evangelho, que pode ser em qualquer local da casa, mas Joana também nos fala que a sala seria melhor, porque é um local onde geralmente todo mundo se reúne. Então, a gente senta, pode trazer um copo de água para ser fluidificado, né? Deixa lá e inicia-se com uma prece. Primeiro com a leitura de algum livro, seja Vida Feliz, seja Fonte Viva, seja Pai Nosso, seja Pão Nosso, enfim, algum livro com uma mensagem edificante. Depois a gente faz uma prece. Depois dessa prece, a gente lê algum capítulo, alguma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Pode ser escolhido a esmo, ou também pode ser feito em sequência. Mais interessante seria feito a esmo, porque muitas vezes ela encaixa naquilo que nós estamos precisando. A gente acha que abre por acaso, né, a leitura do Evangelho. E André Luiz, lá no livro Os Mensageiros, ele mostra no mundo espiritual como funciona quando
vão fazer o evangelho, né? Então, aquela falange de espíritos se aproximam, colocando a mão sobre a testa de quem vai abrir o evangelho, intuindo para que caia numa página que seja, naquele momento, a mais propícia diante da situação em que aquelas pessoas estão convivendo. Então, quando a gente abre, e aí é onde está o nosso principal aspecto, né? Geralmente a gente escolhe o evangelho para, às vezes, lavar roupa suja. E aí é onde a gente não pode cair nessa armadilha, né? Porque o evangelho é um momento de fazer com que a vibração do lar ela comece a modificar para o bem. E não que a gente vá começar a jogar palavras, apontamentos, críticas a quem está convivendo conosco. É um momento que a gente tenta o reequilíbrio ali. E não é um momento que a gente vai reforçar o desequilíbrio que porventura exista, né? Então, é um momento em que quando a gente abre a página ali do Evangelho, a gente não olhar para o outro e dizer, tá vendo? Isso aqui é para você, tá vendo? Essa mensagem é para você. Não, na verdade, o Espiritismo mesmo, por si só, ele já mostra que é uma doutrina de questionamentos. Tanto é que Kardec, o principal livro da codificação, a base da codificação, que é o Livro dos Espíritos, é um livro cheio de questionamentos. E em nenhum momento nos é proibido a gente não questionar a doutrina e os pontos em que a gente ainda não consegue compreender. A gente, na verdade, tem que indagar, tem que questionar para buscar um entendimento maior. Então, geralmente, quando cai alguma coisa ali, a gente não é para que a gente diga assim, isso aqui que caiu, eu tenho que seguir isso a fundo. Você tem que seguir isso a fundo. Cada um dentro da sua possibilidade, dentro da sua visão da vida, dentro do seu grau de adiantamento, vai receber aquela mensagem para colocar diante da sua vida prática. Esse é o intuito do Evangelho. E para que se haja discussão dentro do Evangelho lá na família, que essa discussão seja edificante, que seja uma discussão para começar a parar as arestas que ainda existem dentro da casa, mas não para criar conflitos. Então, após esse breve comentário sobre a passagem do Evangelho, se faz uma vibração para também os moradores daquela casa, pede para fluidificar aquele copo de água que está ali, né, naquele momento, para vibração para também todos os lares que estão próximos ali daquela casa que está sendo realizado o Evangelho, que também possa também levar aquela vibração para quem passa por uma necessidade de enfermidade, quem está nos cárceres, quem está passando por dificuldades morais, quem está passando por pensamentos depressivos, pensamentos suicidas, né? Então essa vibração que seja levada até eles. E ao final a gente faz a prece de encerramento, né? Então, como bem lembrou Joana, a gente faz aí no máximo 30 minutos para que esse evangelho tenha fim. E Joana nos lembra um fato muito interessante. Aquela casa que é feito o evangelho, aos poucos, ela começa a levar aquelas vibrações para as casas vizinhas. Aquele ponto de luz que foi criado naquela casa, sendo cultuado o evangelho no lar, ela também passa para a casa vizinha e posteriormente para a rua toda, posteriormente para o bairro todo. Nos lembra também que um prédio, quando você faz um prédio, num apartamento em que você faz o culto do evangelho no lar ali, você também começa a iluminar os outros apartamentos de lá. Então, como eu sempre também falo quando a gente fala desse tema, não se espantem se você sair de casa, né, e aquele seu vizinho que nunca lhe deu um bom dia, né, daqui a um tempo, depois de um período desse evangelho no lar, ele comece a lhe tratar melhor, a querer lhe dar um abraço, perguntar como foi seu dia, porque as ondas vibracionais que dificultam essa interligação entre os seres, elas começam a ser dissipadas através do evangelho no lar. E por isso, e aí a gente começa a trazer Jesus, verdadeiramente o exemplo de Jesus para dentro do lar. Quando a gente fala do perdão, quando a gente abraça, quando a gente mostra que nós temos defeitos, quando nós estamos nos mostrando que estamos lutando contra esses defeitos, que aí é a classificação que Kardec nos dá como verdadeiros espíritas, aqueles que estão lutando sempre contra suas más inclinações.
Então isso é trazer Jesus para dentro de casa, isso é a gente trazer a boa nova para dentro de casa, isso é a gente trazer a esperança, a lei do amor, é dizer que quando alguém erra conosco, ela tem o direito de errar porque ela é imperfeita, mas que nós também temos o dever de perdoar para também sermos perdoados, lembrando da oração já de São Francisco de Assis. É trazer para dentro de casa essa atmosfera do bem. Porque quando perguntamos muitas vezes às pessoas que porventura cometem algum crime, que porventura andam no mundo da drogadição, isso não é uma regra, vale bem salientar, mas que na maioria dos casos, que anda no mundo da drogadição, que está na dependência alcoólica, que anda num sexo promíscuo, que ainda está muito preso ao poder, aos valores materiais, nós descobrimos que às vezes são frutos de uma família desestruturada, no sentido moral, no sentido espiritual e emocional. E muitas vezes as pessoas que passam por dificuldades, quando você vai perguntar o que é que levam para dentro da sua casa, a gente só é perguntar o que é que a pessoa assiste, né? O que é que você liga na televisão? Quais são as notícias que você permite que entre dentro da sua casa? Então hoje a mídia, ela explora muito o pânico, o terror, o medo, a vingança, né? E aí traz aquelas novelas trazendo esses temas, aí nos dizem muitas vezes, mas isso é a realidade. Sim, pode até ser nossa realidade em uma certa parte. E por que a gente não luta para modificar essa realidade, né? A gente precisa apenas reproduzi-la. Por que não lutar contra essa realidade? Mas existe o outro lado também. Existe as pessoas que estão, ao invés de fazer a vingança, ao invés de trair, ao invés de matar, ao invés de estar em busca do poder, são pessoas que estão auxiliando. Quantas casas espíritas estão aí auxiliando, quantas igrejas evangélicas, quantas igrejas católicas estão tirando pessoas das ruas, das drogas, né? Levando uma palavra de conforto, quantas ONGs com um trabalho sério de consolação, com um trabalho de ajuda, estão auxiliando essas pessoas. Então o que é que nós levamos para dentro da nossa casa? O que é que nós colocamos lá? E aí eu lembro de quando Jesus fez o seu primeiro evangelho no lar, que é dito que é na casa de Simão Pedro, ele nos remete perguntando a Pedro o que é que o pescador faz com os peixes que ele pesca, né? E Simão Pedro, sem entender um pouco, diz que limpa os peixes e leva até o mercado para vender. E Jesus pergunta o que é que se faz com o restante. Ele diz, não, o restante não serve, joga fora. Depois ele continua a indagar Pedro o que é que o oleiro faz com o barro. Ele diz, ele modifica o barro, ele dá forma ao barro para chegar até a peça desejada e fazer a venda. E Jesus pergunta o que ele faz com o resto. Pedro continua dizendo que o resto que não serve é jogado fora. E aí ele vai perguntar o que faz o marceneiro, e da mesma forma Pedro diz, vai usar as suas ferramentas, a lixa, vai usar o serrote, para dar uma forma ao que pretende. Jesus pergunta, e com o resto, Pedro? Ele se joga fora. E Jesus olhando para Pedro e diz, e por que nós não fazemos o mesmo no nosso lar? Porque nós queremos para as pessoas que não estão conosco dentro da nossa casa, levar o melhor, levar a nossa máscara, dizer que sempre somos limpos, sempre temos o melhor para oferecer. Mas ao chegar na nossa casa, aquele resto que deveria ser jogado fora, a gente joga dentro de casa. A gente traz as preocupações, a gente traz aquele que o chefe colocou nas nossas costas. A gente chega do mau dia de trabalho e a gente joga naquelas pessoas que não tem nada a ver, que são os nossos familiares, os nossos filhos, a nossa esposa, a nossa mãe, o nosso pai, né? Nós dizemos assim, mas aqui em casa é onde eu relaxo, mas relaxa jogando tudo que trouxe do lá de fora para dentro de casa, né? Então, a gente pode fazer da nossa casa o nosso ponto de paz, o nosso ponto de partida, e não fazer com que aconteça que a gente leve o nosso lixo tóxico para lá, para nossa casa. Nossa casa a gente não pode transformá-la num lixão. Na verdade, a gente tem que pegar a nossa casa e transformar num ponto de paz, onde Jesus está lá. Levamos tanta gente para dentro da nossa casa. Convidamos os nossos amigos para tomar um café, para comer uma pizza, para conversar. Isso de forma nenhuma traz algum problema.
Mas por que quando Jesus bate a nossa porta, nós não abrimos a porta para Ele? E muitas vezes nós nos lamentamos porque nossa vida está daquela maneira, porque eu estou assim, Deus esqueceu de mim, os espíritos amigos não estão mais próximos de mim, mas Jesus está lá, esperando o convite do Evangelho, esperando o convite para que a gente faça pelo menos uma vez na nossa semana o culto do Evangelho no lar, para reunir nossa família, trazer a boa nova e trazer os exemplos que nos dignificam e que nos fazem sentir melhores. Verdade. Então, depois dessa explanação, vamos ouvir uma música e em seguida nós vamos voltar para o encerramento do programa da tarde de hoje. A música Canção para Jesus. Desejava, Senhor, que a bênção do Natal estivesse entre nós dia a dia, a como eu queria. E queria ter sido uma gota de orvalho na noite em que nasceste, refletir na pequenez de minha condição. a luz que vinha da canção entoada nos céus, a luz que vinha da canção entoada nos céus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade em tudo agora e sempre. Já nasceu a luz do mundo, Jesus Cristo, o Senhor, na manjedoura. Desejava, Senhor, que a bênção do Natal estivesse entre nós dia a dia, como eu queria. E queria ter sido uma gota de orvalho Na noite em que nasceste, refletir na pequenez de minha condição. a luz que vinha da canção entoada nos céus, a luz que vinha da canção entoada nos céus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade em tudo agora e sempre. Já nasceu a luz do mundo, Jesus Cristo, o Senhor, na manjedoura. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade em tudo agora e sempre. Já nasceu a luz do mundo, Jesus Cristo, o Senhor, na manjedoura.
A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Rádio Chico Xavier, a sintonia do bem. Estamos chegando ao final de mais um programa Espiritismo em Você. Com certeza nós tivemos muito para refletir nesta tarde, principalmente quando se fala do Evangelho no Lar. É um tema e uma tarefa que todos nós, principalmente espíritas que temos esse conhecimento, né, da vida, e assim devemos fazer a nossa parte e justamente receber os conselhos, né, de Joana de Ângeles a respeito da questão do Evangelho no Lar. Então, colocamos mais uma vez a Thales para fazer as suas considerações finais do programa de hoje. Gostaria, assim, foi uma tarde muito produtiva, é sempre bom estar falando da doutrina espírita, nos relembrando, né? Quando a gente fala, o pessoal acha que a gente está falando para ensinar algo a alguém, né? Quem somos nós para ensinar algo a alguém? Na verdade, a gente fala e a mensagem primeira vem para cada um de nós que fala, né? Então, para que a gente relembre dessa importância dentro da nossa casa, a importância que tem esse evangelho dentro do lar, para que a gente possa... Encontrei pessoas que, depois de a gente comentar algo sobre isso em uma palestra, pessoas que dizem assim, a gente gostou tanto do evangelho que a gente faz todo dia, né? E que bom também quem consegue, né, fazer todo dia o evangelho, quem consegue discutir sobre os problemas familiares todos os dias, mas que a gente leve essa mensagem hoje, essa reflexão hoje, para que a necessidade de honrar o nosso pai e nossa mãe, né, o que eles representam para cada um de nós, como espíritos, né, que a gente muitas vezes diz, mas meu pai fez isso comigo, minha mãe fez isso comigo, mas que a gente tenha como espírito o entendimento que eles fizeram o melhor por cada um de nós e para nós, né? Que a gente fortaleça os laços afetivos, os laços familiares, que a gente comece a entender que o mundo passa por um processo de transformação, de regeneração, de que agora serão chamados muitos daqueles que se dizem em sintonia com a palavra do alto, para que na prática comecem a provar e a mostrar a necessidade real que temos sobre o amor. Em épocas de violência, em épocas de intolerância, em épocas de apontamentos, há uma oportunidade incrível a partir de agora para que a gente ame. E ame o próximo que está bem próximo de nós, que são os nossos familiares, e que a gente leve isso para todos que a gente encontre na nossa existência. Então, eu queria agradecer a você, Ivan, agradecer a todos que tiveram hoje aqui conosco na Web Rádio Chico Xavier, no programa Espiritismo em Você, dizer que foi uma tarde agradabilíssima. Muito obrigado pelo convite, obrigado por ter lembrado da gente para que a gente pudesse falar um pouco, e a todos que estão nos escutando, fica aqui o meu abraço e a minha alegria de poder compartilhar esses entendimentos com vocês hoje. A alegria e a emoção também é toda nossa, porque justamente a intenção do programa Espiritismo Você é trabalhar esses temas importantes e também apresentar essa nova safra de expositores que está chegando no movimento espírita, que particularmente estou muito encantado, porque tem uma turma boa que estuda, né, e que traz esses ensinamentos de Chico, de Emmanuel, que estava um pouco esquecido. E isso, quando eu comecei a ouvir essa nova safra de expositores, eu fiquei muito emocionado e extasiado, porque é muito bom essa renovação, é muito importante para o movimento espírita. E assim, que vocês possam, aqueles que ainda não foram às casas espíritas, que tenham a vontade, mesmo que tenham um pouco de receio, assistam uma palestra pública, vão ver como funcionam os trabalhos. Uma vez eu levei minha irmã para assistir, ela disse, mas é assim que acontece aqui dentro da casa?
Ela ficou encantada, surpresa, aqui pensando que ia ver algumas coisas e tudo mais. Imagina. Quer dizer, é um convite, tem várias casas espíritas aqui no compartimento da Borborema que vocês vão por curiosidade, né, assistir a palestra. Ninguém vai perguntar se você é católico, se é evangélico, se é espírita. E é uma oportunidade da gente refletir, ter aquele congraçamento com a espiritualidade maior. Então, desta forma, nós agradecemos a oportunidade e que vocês possam compartilhar o vídeo que vai ficar na nossa página, no nosso canal do YouTube também, e que possam fazer com que o trabalho da Web Rádio Chico Xavier possam chegar aos seus amigos nas redes sociais e possa chegar o mais longe possível. Uma boa tarde, uma boa noite, muita paz, muita luz para todos nós. É chuva caindo. A Rádio Chico Xavier acabou de apresentar Espiritismo e Você. E acima de tudo é o amor, belo pra mim. Quando estou a sofrer e a treva na alma começa a crescer, é lembrar com alegria que além, muito além, à espera de mim existe alguém, existe alguém. Precisamos desapropriar do que achamos saber, respeitando cada religião ou filosofia, para que a forma estabelecida por sua mente de formatar o conhecimento não diminua sua expansão na captação da sabedoria desta consciência espiritual que chamamos de Fátima.